Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Black Bag, Código Preto, que é um novo filme dirigido pelo Steven Soderbergh, que tem roteiro do David Koepp e que tem também uma questão bem interessante quanto à distribuição, que o próprio diretor coloca como fundamental para o cinema contemporâneo. Ele diz uma experiência de espionagem rápida, 90 minutos de duração, e que são poucos filmes hoje em dia que conseguem te prender a atenção durante 1h30. E isso também leva em conta o custo. Recentemente eu publiquei no canal o vídeo da análise de mercado de Mickey 17, que é um longa muito caro, é um longa que deixa uma preocupação para a distribuidora na medida em que ela vai ter um prejuízo considerável. E aí o que o Steven Soderbergh coloca como prioridade, já que ele tem também toda uma estrutura e experiência com telefilmes e filmes direto para streaming? Todo o desenvolvimento para no máximo 90 minutos e isso acabaria tornando o projeto muito mais barato. Então, apesar de um grande elenco, Black Bag custa 50 milhões de dólares, que ainda assim é um número expressivo, um projeto que dependendo do contexto de outro período custaria bem mais caro que isso. E aí eu me recordo justamente dessa discussão no Festival de Toronto no ano passado, porque lá o Soderbergh lançou Presença, que já tem a crítica no canal, também chega em breve nos cinemas brasileiros, mas que ele dizia muito sobre o que a indústria de cinema, quanto à produção, tem a aprender com toda uma nova dinâmica que é feita de filmes direto para streaming, que antigamente eram feitos direto para DVD, agora também para aluguel digital, que se considerava anteriormente que a produção mais barata não teria qualidade, e não dá para você falar isso quanto ao orçamento. Basta ver agora, nesse ano mesmo, Electric State, um dos filmes mais caros de todos os tempos, 320 milhões de dólares, isso não garante que é um bom filme. Código Preto daí vem com essa experiência de manter o público engajado do começo ao fim, coloca uma questão de identidade, dúvidas, você se sente desafiado também pela narrativa. Tem segredos entre um casal, possibilidade de traição, um jogo de mentira, então é um filme que sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem uma nova descoberta para fazer. E que tem como chave também um ambiente de identidade. Até que ponto um espião consegue manter uma identidade privada, até que ponto o espião consegue ter essa identidade também no seu trabalho e manter a aparência. Aí quem se torna realmente o grande nome desse filme é o Michael Fassbender, que é um ator que eu adoro, que aqui ele tem um perfil calculista que parece sempre estar um passo à frente nesse jogo de xadrez que é colocado para o espectador também tentar participar. Ele parece controlar toda uma cadeia de acontecimentos, repercussão, e quando ele é desafiado, aí que as coisas tomam um rumo diferente. O casal de agentes britânicos George e Catherine, interpretados por Fassbender e Cate Blanchett, enfrentam uma crise dupla. Enquanto investigam o vazamento de uma malware nuclear, eles também desconfiam um do outro. Ao envolver outros colegas, logo George se vê numa obsessão para entender traições, mentiras e um possível jogo duplo. O Soderbergh, nesse padrão que ele construiu ao longo da sua carreira de acenar como montador, diretor de fotografia, ele traz também muito do seu estilo de produções mais enxutas para esse longa de espionagem que busca ter um alcance maior. Então é possível ver uma grande diferença no próprio registro dos ambientes, um ambiente público em que você vai ter, inclusive, muito daquele lens flare estourado, proposital, eu diria, versus o ambiente privado, aí à luz de velas, que aparentemente te leva para um caminho mais íntimo, de confiança, e que é justamente o oposto disso. Logo você vai ter, por exemplo, jantares que tem uma pauta de busca pela verdade, tentar entender quem acaba sendo não só um possível mentiroso, como também um grande traidor. A montagem logo acaba sendo o maior acerto do Soderbergh, porque são cortes rápidos e estratégicos para pontuar transições entre situações e países, apenas com a marcação temporal do dia da semana. Então muita coisa acontece em muito pouco tempo e o espaço para consideração além do plot principal acaba sendo mínimo. Isso nos faz considerar o próprio fluxo da espionagem moderna nessas agências. O tempo é sagrado, precioso, não existe de fato tempo a perder. Com tudo isso, retira ainda assim qualquer possibilidade de você entrar e compreender situações emocionais que envolvam personagens secundários. Então, apesar de ter um grande elenco de coadjuvantes, o uso do Pierce Brosnan é bem limitado,
eu penso que de todos os nomes, quem deixa alguma impressão ainda positiva é a Maria Isabela, que curiosamente no ano passado ela apresentou o Emmy, inclusive apareceu de forma controversa na pré-lista de indicações ao BAFTA 2025 e que, na minha opinião, mesmo com um tempo de tela muito menor, deixa uma impressão melhor justamente do que Emmy. Talvez o maior problema de Black Bag daí seja justamente sair de um jogo de mentiras e traições voltado para uma quantidade mínima de personagens e necessitar envolver um perigo gigantesco que ameaçaria a humanidade. Então o MacGuffin utilizado no filme definitivamente não convence, tampouco o plano de contenção desenvolvido. Mas tem um impacto, tem algo que te mantém realmente envolvido nessa narrativa, que eu diria que é o Michael Fassbender e a química que existe com a Cate Blanchett. Isso deu muito certo, torna o filme uma ótima opção de entretenimento. Então para Black Bag, nota 7. Um longa que anteriormente, quem sabe, ficaria em segundo plano, chegaria num catálogo direto para streaming, que hoje em dia tem essa chance de maior visibilidade internacional e a data de estreia mundial, né, em que você não tem 2, 3 meses de espaçamento, ela acaba fazendo toda a diferença. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!